Pessoal, Atlético 3, Criciúma 1 de virada. Torcedor viu o vídeo, né? Quem acompanhou o vídeo que eu gravei durante a semana, falando sobre uma possibilidade do Atlético encontrar o time. Pelo jeito, o time que vai ser o próximo time para as próximas partidas não será o time do primeiro tempo, e sim o time do segundo tempo. Querendo ou não, concordando ou não com as opções, o certo é que o Atlético foi muito mais eficiente quando jogou na segunda etapa do que no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Atlético teve muitas dificuldades, cedeu muito espaço no contra-ataque para o Criciúma, cometeu um erro inacreditável ali naquela bola do Barreto, quando o Criciúma faz 1-0, o Barreto tem tempo de chutar no gol, a bola bater na trave, ele voltar e fazer o gol. E aí o Atlético consegue o empate no passe do Zapelli para o gol do Mastriani. O Zapelli tinha deixado o Nicão no início do jogo na cara e depois deu a assistência para o Mastriani, mas não deu dinâmica. E isso certamente é um dos motivos da alteração do Cuca no intervalo. A gente já falou sobre isso algumas vezes, inclusive até quando eu expliquei por que o Pablo estava jogando e não o Mastriani, é justamente por causa dessa dinâmica de jogo. É para você ter um time que se compacta, joga ofensivamente, mas precisa também ter a ajuda no meio-campo. E o Zapelli, claramente, dentro desse esquema, ainda não conseguiu se encaixar. Uma pena, porque ele é o mais talentoso jogador que o Atlético tem. Da mesma forma, o Godoy ficou devendo. E por mais que o esquema não tenha acabado mudando para ele, mudando para melhor para ele, porque no final das contas o Atlético manteve o 4-2-3-1, manteve os homens pelo lado do campo, então tinha o Nicão muitas vezes ali atrapalhando o corredor por Godoy, e o Godoy também não ajudou. O Esquivel também não estava bem, mas o Cuca resolveu tirar o Godoy e entrou o Madison. E aí o Madison entrou para fazer a jogada que a gente sabe. É lateral e fatiada, lateral e fatiada. E na fatiada, o Atlético logo fez o segundo gol da virada no segundo tempo, com o Mastriani. Passe do Christian, o Madison desviando e o Mastriani fazendo o gol. E logo depois, acabou a zica do Coelho, fazendo um gol depois de 1 ano e 4 meses. Por mais que eu conteste esses dois jogadores, é inegável que o Atlético melhorou no jogo de hoje com o Criciúma, quando entraram o Coelho e o Madison. E para mim, será o time que começou a segunda etapa que começará o jogo contra o Flamengo no domingo, outro grande jogo na Liga Arena. Para o Atlético, a vitória tem vários significados. O Atlético conseguiu uma reabilitação dentro de um jogo, porque o Atlético vinha saindo atrás no placar e não tendo forças para reagir. Vide os últimos 3 jogos. Então, uma vitória de virada quebra um pouco também essa situação. A vitória de virada dentro de casa, com um placar clássico, dá também um alívio na observação do torcedor, que já ficou cobrando o time depois do 1-0 contra, mas que depois empurrou e comemorou bastante os gols da vitória. O Mastriani saiu aplaudido de pé, o Coelho foi muito aplaudido pelos torcedores, por sinal comovente a imagem do Coelho chorando após fazer o seu gol, um gol chorado, sofrido, como foi esse período para ele certamente. E o Atlético teve, na segunda etapa, um jogo mais vertical. Talvez a ideia que o Cuca pensa para o time, somada às opções de hoje do elenco, leve ele a decidir mesmo por uma atuação de um time mais direto, do passe mais longo, que tenha um meio-campo que participe um pouco menos, mas mesmo assim decisivo, como foi o Christian no passe que originou o gol do Mastriani, o segundo, e o Fernandinho no passe que deu para o Coelho fazer o terceiro gol. Mas é um jogo mais direto, com menos posse de bola, e vai ser assim, podem apostar contra o Flamengo. O Atlético vai ficar menos com a posse, mas vai atacar bastante porque o Flamengo também deixa espaço. E é claro, além de tudo isso que eu falei, tem a recuperação pessoal de alguns jogadores. Mastriani, que era cobrado, que já diziam que queria ir embora, que não sei o quê, mostrou em campo que é eficiente. E mostrou em campo que tem que ser titular. E é claro, o Coelho, que resgatou a emoção do gol,
e saiu como personagem dessa vitória de virada do Atlético na Liga Arena sobre o Criciúma. Um abraço.